mais tempo você anda com Jesus, menos nós cremos. Quanto mais tempo estamos dentro da casa do Senhor, menos nós cremos. Embora isso era para ser ao contrário, porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais devíamos confiar nele. Quanto mais conhecemos do Senhor, mais devíamos confiar naquilo que foi nos chamado, nos foi confiado. A Bíblia vai dizer, querido, que Pedro e João, como foi falado aqui, eram homens ali em Dodo, homens sem letras, mas eles tinham algo diferente que aquela multidão ficou espantada. Se você começar a analisar junto comigo nos versículos que nós lemos, os próprios homens, os saduceus ali, os fariseus que se levantam contra eles, eles mesmo com a própria boca confessam que existia um sinal notório naquele lugar. Existia algo ali acontecendo que não dava para negar. Para você entender o que aconteceu, tinha um homem ali, querido, que foi curado. A Bíblia vai dizer, querido, que Pedro e João estão passando na frente do templo, e aquele homem está ali, e eles mesmos falam com ele: eu não tenho esmola, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E aí você fala comigo: pastor, mas o que ele deu a eles? É exatamente o que nós estamos falando, aquilo que está dentro deles. Existe algo dentro de você que foi plantado pelo próprio Senhor Jesus. Existe uma luz dentro de nós, existe algo precioso dentro de nós, que todo momento existe uma luta para tentar apagar. A todo momento, querido, as situações, elas tentam nos diminuir, elas tentam muitas vezes nos confrontar. Quantas vezes, querido, a própria situação, ela mostra para você que você não é ninguém, te joga lá embaixo. Eu pego um pouquinho do gancho daquilo que o apóstolo pregou aqui na quarta-feira, de tomarmos ali, querido, o local, nós pegarmos aquilo dali e usarmos a nossa autoridade na palavra, porque as circunstâncias, elas vão dizer algo para nós, para tentar arrancar algo de nós. Pastor, por que você está falando isso? Porque ali no conselho deles, eles se juntaram, ameaçaram esses homens e falaram para ele: não pregue mais esse Jesus aqui, não fale mais desse Jesus aqui. Se você começar a analisar, querido, vai ter uma passagem que eu não me recordo agora, que o próprio sacerdote Caifás, quando ali começa-se o ministério de Jesus para ser crucificado, ele mesmo diz que aquilo que acontecia era notório e não dava para mentir. Então ele fala que tinha que pegar um homem para sacrificar algo. Mas eles estavam com um pensamento, mas Deus pegou todo aquele pensamento que aparentemente era maligno e se transformou em uma profecia, porque realmente foi o que aconteceu. Por um homem abriu-se a porta da graça. Por um homem, querido, nós tivemos a oportunidade de estarmos sentados aqui hoje, ouvindo a palavra dele, algo que vai perpetuar por séculos e séculos até a eternidade. Porque não vai ter como, querido, o que Jesus fez, não tem como ninguém falar que não aconteceu. O que Jesus fez na minha vida e na sua vida, não tem como ninguém contestar. Pastor, mas o que está acontecendo? O que essa luta tenta fazer? Com que você conteste, com que você não perceba aonde Deus te tirou e aonde Deus tem te levado. Que você não perceba que muitas das coisas que você pediu lá atrás já aconteceram, mas você ainda não percebeu, e ainda continua reclamando como se nada tivesse acontecido. Mas muito daquilo que nós pedimos, Deus já nos deu, querido. Às vezes você era uma mãe que não podia ter filho, teu filho está quase casando, e você ainda discordou e ainda não lembra que Deus te deu.
Deus tem feito coisas, querido, que nós não podemos mentir. E vou mais profundo nessa palavra. Quando eu e você nos acovardamos a falar da palavra de Deus, ou sermos testemunha desse poder que nos rege, dessa luz, querido, que brilha dentro de nós, quando nos acovardemos e não somos aqueles que são as testemunhas de Cristo, nós simplesmente estamos mentindo e ocultando algo que aconteceu em nós. Porque teve um dia, querido, na minha e na sua caminhada, principalmente no início, quando tudo acontecia, era tão gostoso. Lembra quando você ameaçava ir para a igreja, falava assim: Senhor, segura a chuva, para mim chegar na tua casa, e a chuva não caía, e você chegava glorificando ao Senhor. Eram mínimos detalhes, mas nós agradecíamos mais. Eram mínimas coisas, mas nós conseguimos ver Deus agindo. Quantas vezes, querido, um livramento, querido, acontecia tão perto de nós, ou às vezes um pouco longe. Mas hoje não, com as lutas, com as dificuldades, nós tiramos o mérito das coisas de Deus e trazemos as coisas para as coisas físicas. Aconteceu porque fulano fez. Aconteceu, mas porque eu estudei. Aconteceu porque eu busquei. As lutas devagarzinho vai tirando, querido, o mérito de Cristo. Por isso que Pedro aqui, querido, ele vai dizer, na frente daquele sinédrio, ele não estava na frente de homens comuns. Querido, o que era feito diante desses homens, as coisas ali, querido, eram coisas sérias. Esses homens tinham o poder de prender. Esses homens eram autoridade. Esses homens eles apontavam, falavam blasfêmia, rasgavam suas vestes e a multidão apedrejava. Mas ali não tinha como apedrejar, porque Paulo estava falando de um Jesus que levantou um homem que estava paralítico. Deus, querido, estava mostrando ali, talvez o homem estava ali há tanto tempo naquela porta, e todos viam ele ali arrastando, mendigando. Mas quando Pedro, ele vai levantar e fala com a multidão, o enfermo está de pé do lado dele. Existem coisas, querido, que vêm para tirar o mérito de Deus. E eu estava falando até com a minha esposa, eu falei outro dia com ela, eu falei assim: meu bem, como é difícil abandonar Jesus depois daquilo que nós já vivemos. Ei, querido, talvez você chegou aqui hoje querendo entregar, querido, o seu cargo, querendo entregar alguma coisa, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não está percebendo como é que é difícil de largar Jesus, não? Você sabe por que é difícil de largar Jesus? Porque você vai ter que negar tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu. Pedro foi por um outro caminho, querido, entendeu que é preferível agradar a Deus, porque ele falou aqui, julgai a vós se é justo, agradar a Deus ou a vós. Sabe por que muitas vezes, querido, o mérito de Cristo, as coisas de Deus vão perdendo a graça, o brilho na nossa vida? Porque nós passamos a fase e começamos a deixar de agradar mais a Deus, e começamos a agradar aos homens. Queremos usar de uma sabedoria, porque na verdade quando nós falamos vou usar de sabedoria, é porque nós muitas vezes fugimos daquilo que é guerra, porque nós sabemos aquilo que vai dar problema, sim ou não? Nós sabemos exatamente aonde mexer, querido. É como se fosse uma caixa de marimbondo e Jesus está falando assim: põe a mão lá. Aí você fala: não ponho não. Por isso que ele vai falar para a igreja, querido, na carta às 7 igrejas: voltaste ao primeiro amor, às primeiras caridades. Volta àquela sua pegada, aquela oração na madrugada que tinha. Lembra, querido, no começo da conversão: pastor, mas hoje é tudo diferente.
Mas por que é diferente? É por causa das lutas, querido. É por causa que nós olhamos para uma coisa, querido, que está tirando o brilho de Cristo e nós não estamos percebendo. Somos crentes, mas nós andamos com cabeça baixa na rua. Somos crentes, querido, mas nós andamos todo moribundo. Como alguém que não tem esperança, como alguém, querido, que não está vendo, querido. Começa a relembrar hoje, começa a trazer no teu coração aquilo que te traz esperança. Começa a relembrar hoje o que Deus já fez na sua vida. Começa a relembrar, querido, você talvez não esteja no início da convenção. Talvez você esteja aqui 5 anos, 10 anos. Mas começa a relembrar da onde Deus te tirou. Ei, querido, eu te garanto uma coisa, que tem testemunhos meus e seus, que se muita gente ouvisse, não estavam lá fora. Tem testemunhos meus e seus, que se nós falássemos para as pessoas aonde Jesus fez, o que Jesus fez. Mas sabe o que está acontecendo? Nem você está acreditando mais no que Jesus fez na sua vida. Porque se você acreditasse, você falava. Sim ou não? Tudo aquilo que nós acreditamos, nós propagamos. Até as notícias falsas que às vezes envolvem, nós propagamos. Mas na hora de falar que Jesus fez na minha vida, vai fazer na sua também, muitas vezes nós nos calamos. Mas você sabe por que você se cala? É porque você começa a olhar para você. E o adversário da tua alma vai falar assim: você não crê nem para você mesmo. E o adversário vai falar para nós: você não pode falar isso, porque você também está dentro dessa guerra. Você também está dentro dessa luta. Ei, querido, precisamos entender duas coisas: que realmente você não pode nada, mas entender que Jesus sabia disso e te escolheu mesmo assim. Entender, querido, que sozinho você não vai vencer. Jesus também sabia disso, por isso que Ele te estendeu a mão para andar contigo. Por isso que esses homens, querido, maravilharam a todos que estavam ali. Você sabe por quê, querido? As pessoas não se maravilham daquilo que você fala. O testemunho, querido, só é completo quando aquilo que você fala, você vive. Por isso que muitas vezes nós não queremos falar, porque nós estamos correndo de viver. Nós estamos correndo de viver o sobrenatural de Deus como nós falamos. Às vezes falamos, mas não cremos, porque a luta está arrancando devagarzinho a nossa fé. Mas essa noite, em nome de Jesus, querido, você vai começar a resgatar essa fé em você. Começar a resgatar essa fé dentro de você. Essa fé em Jesus não pode morrer. Você tem que começar a lembrar de onde Ele te tirou, começar a levantar-se de novo. Não dá, querido, para ficar como você quer, não. Essa zona de conforto aí não vai te levar para o céu. A zona de conforto é uma estratégia e a armadilha do adversário. É estratégico, querido, te levar para um lugar de conforto. É estratégico te levar para um lugar que não tem confronto, porque aonde não tem confronto não tem transformação, aonde não tem confronto não tem mudança. Se não queremos ser confrontados, querido, é só buscar e andar na santidade e na palavra. A bússola está aqui. O que está na Bíblia, querido, que era errado lá atrás, continua sendo errado hoje. Mesmo que às vezes nós pegamos igual aquela carcaça morta do leão e passamos mel em volta, ainda continua sendo uma carcaça morta. Ainda continua sendo uma coisa que não deve ser quebrado, tocado. Está entendendo, querido? Jesus não mudou. Jesus não mudou e está nos esperando. Jesus não mudou. Outro dia eu estava pensando, querido, e Deus falando no meu coração, que Ele conhece o passado, o presente e o futuro, porque passado, presente e futuro
só existe para mim e para você. Para ele não, só existe uma história sendo traçada. E eu consigo às vezes, querido, outro dia perguntando ao Senhor em oração, como Deus é paciente conosco. Porque nós estamos num tempo passado, presente e futuro, mas Ele não, Ele está numa história. E chega um momento nessa história, você e eu interrompemos, porque nós não cremos. Chega um momento nessa história que nós não queremos, porque está doendo. Mas para Jesus não é passado, não é presente, nem futuro. Continua um projeto, uma história, que não vai acabar assim. Por isso que muitas vezes você fala assim, eu vou fazer uma pirraça, Deus vai se mover do trono. Não vai. Eu vou parar de dar na igreja, o Deus vai mover do trono. Não vai. Ei, querido, enquanto tu não levantar, Ele não vai falar contigo. É assim que Ele fala com os seus: coloca-te de pé, que falarei contigo. O colocar-se de pé, querido, é uma questão de postura. Muitas vezes estamos prostrados, querido. Vamos deixando a vida aí, levando a gente, e aonde nós vamos parar? Tudo vem para roubar aquilo que é precioso dentro de você. Tudo vem para fazer você desacreditar nas promessas de Deus. Repara para você ver. Essa luta que você está passando hoje, se ela viesse na sua vida, lá no início da convenção, tu tinha saltado por cima, sim ou não? Era fichinha para nós, já não é? Está chovendo na hora do culto, tu vinha debaixo de chuva, querido. Hoje, se chover, tu fala, o pastor vai entender. Está chovendo. Ele tem carro, eu não tenho. Às vezes nós criamos situações, porque nós vamos encostando. E o diabo sabe, querido, que nós estamos perdendo tempo. Mas é igual a lamparina da 10 virgens. O fogo está aceso, mas ele mantém aceso, mas precisa ter mais combustível. Porque enquanto ele vai acendendo, ele vai consumindo. E aí o tempo vai consumindo, e o diabo vai fazendo nós ficarmos tranquilinhos. Mas chega um tempo que quando você desperta, a lamparina às vezes está apagada. A lamparina não está com uma faísca, mas já está apagada. Ele quer fazer com que nós ficamos dentro da igreja, querido, sem gerar frutos. Quer que nós ficamos dentro da igreja, querido, sem ser confrontados. Confrontou, nós fugimos. Confrontou, nós corremos. O nosso cérebro, ele faz isso, querido. Existe algo na nossa mente, chama o córtex cerebral, que ele analisa as possibilidades das coisas. Mas você não pode ir pela sua mente nem pela sua carne. O crente, ele anda segundo a fé, querido. A fé, ele é o firme fundamento das coisas que não se vê. Aquilo não está no mundo físico ainda, mas já existe espiritualmente. Ei, querido, é isso que você tem que resgatar em você. É buscar forças. Talvez você está esperando alguém ir lá e te levantar, e Deus está falando assim: põe uma mão no joelho, põe a mão no outro, e ergue-te, levanta-te. Talvez você está esperando alguém entregar uma profecia para você, mas não tem profecia maior, querido, do que a palavra do Senhor falando no teu coração. Ei, querido, Deus conta com um grande exército, mas tem que fazer parte do exército. Tem que ser do exército. Tem que passar por todos os projetos, querido. Nós estamos numa olaria constante. Deus está tratando conosco sempre. Glória a Deus por isso. Antigamente falava assim: Deus vai tratar contigo, até assustava. Ei, querido, mas quando nós começamos a conhecer o Deus que nós servimos, o tratar de Deus é bom demais. Pastor, por quê, pastor? É bom demais. Porque Ele te confronta e mostra quem você é. Ei, querido, Ele confronta que sem Ele você não vai.
O confronto de Deus, querido, o tratar de Deus, querido, não é para matar o crente. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer que eu e você, querido, morramos sim para o mundo, e se um dia Ele voltar, você esteja preparado para morar com Ele na eternidade. É necessário, querido, que você tenha uma postura firme, igual Pedro teve aqui, mesmo que isso resultasse em prisão. Lembra daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? O que mais me chama a atenção naquela história não é o fogo, não o consumir, mas a postura firme que eles tiveram diante do rei, da autoridade daquela época. A Bíblia vai dizer que eles falam assim, não houve uma profecia, não houve alguém dizendo para eles que Deus ia salvá-lo. Pastor, como você sabe isso? Porque eles usam um termo dizendo assim: nós não nos prostraremos, e se Deus não nos salvar, mesmo assim nós não nos prostraremos. Querido, eles não precisaram entender o que ia acontecer. Você sabe qual que é o meu problema e o teu? Que nós queremos controlar o que vai acontecer. Nós queremos viver um futuro que está nas mãos do Senhor. Queremos controlar, mas pensa comigo, quando nós controlamos, nós entramos numa área segura, e tudo isso que a sua carne quer. Nós queremos segurança para tomar decisão, sim ou não? Porque é muito mais fácil tomar uma decisão com segurança, mas é exatamente o contrário da fé, porque a tua segurança não pode estar na tua vista, porque os teus olhos podem te enganar. Pensa comigo, querido, aqui. Lembra aquele dia que você estava triste com o Senhor e fizeste aquela oração: Senhor, me leva, Senhor, me tira dessa terra, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Aí passam uns 2, 3 dias, você está lá de joelho cantando. Você fala: pastor, como é que funciona isso? É porque Deus não está preso no passado, nem no presente, no futuro. Ele é fiel ao projeto dele. E Ele ainda continua vendo você assim, falando assim: não sabe de nada. Daqui a pouquinho vai estar me adorando. Daqui a pouquinho vai estar prostrado. Está entendendo, querido? Por isso que o olhar de Deus é diferente do meu e o seu. Deus consegue compreender, querido, as coisas, porque nada está oculto aos teus olhos. Mas muitas vezes, querido, nós somos tratados para que nós possamos entrar no céu. Existe às vezes algo na nossa natureza que tem que ser confrontado, e somente quando é confrontado que nós colocamos para fora. Nós somos mestres, querido, em passar, em ser uma pessoa, e na verdade por fora, por dentro e por fora sermos outra. Nós somos mestres de liberar um sorriso quando a nossa alma está aflita. Nós somos mestres de conseguir dar paz do Senhor para todo mundo dentro da igreja, e a nossa alma não está em paz. Nós somos mestres, querido, de passar segurança para as pessoas, e nós não estamos seguros. Mas Deus quer mostrar algo para mim e para você, que Ele está te vendo, querido. E Ele não te chamou para ser um super-herói. Ele te chamou para ser um homem simples, uma mulher simples, temente ao Senhor, que não negocie os teus princípios, e que seja pronto para viver aquilo que Ele projetou para você. Existem coisas na nossa vida, querido, que Deus não vai revelar para você agora. É gradativo. Me lembro de Abraão, querido. Pastor, por que você fala que você lembra de Abraão? Porque Abraão foi gradativo. Quando Deus fala com ele: levanta na madrugada e leva Isaque, que eu quero Isaque como sacrifício. Pastor, como foi gradativo? A cada caminhada, imagino eu, querido, uma colocação minha, não bíblica, mas uma análise de qualquer pai. Ele analisando: vamos chegar lá, vamos andando. Tanto que quando chega lá, Isaque pergunta para ele: papai, está tudo pronto, mas cadê
o cordeiro. Ele responde: Deus preparar um cordeiro para si. Está entendendo, querido? Você só vai entender a próxima etapa quando você der o próximo passo. Você só vai entender o que Deus tem para você na próxima etapa quando você sair dessa zona que você se encontra hoje. Precisamos dar um passo, querido, mas é um passo de fé. Entra com a fé, que Deus depois entra com o chão. Entra com a fé e depois as coisas vão se encontrando. Porque muitas vezes, querido, nós não estamos fazendo isso. Só olhamos as coisas ruins que estão à nossa volta. E aí Jesus não trabalha em ninguém. Aí Jesus não transforma ninguém. Não porque Ele não pode, mas porque nós não permitimos. Porque vivemos uma zona ali de conforto. Ficamos como o povo no Egito, dando voltas. E não saímos de lugar nenhum. Deus quer que você olhe para o alvo. Ande em direção ao alvo que é Cristo. Pastor, mas por quê, pastor? Porque Deus quer que você e eu demos próximos passos. Precisamos andar, querido. Deus quer mais de nós. Deus não quer mais só do pastor, da pastora, dos irmãos, não, querido. Porque às vezes você acha que a responsabilidade está só aqui. Ei, querido, a responsabilidade está em você e em mim. Precisamos dar passos maiores para vivermos o sobrenatural de Deus. Homens carnal vivem como homens carnais e vão ficar, querido, pela carne, numa zona de conforto. E o crente, ele não foi chamado para estar numa zona de conforto. O crente foi chamado para estar numa zona de batalha, aonde o Senhor entra com ele na batalha, passo a passo, batalha por batalha, e dando vitória. Por isso, querido, não arrede o pé para trás, mas avance para frente. Mesmo que as coisas estão difíceis, mesmo que você não está vendo nada, mesmo que você não está entendendo nada, avance em direção ao alvo que é Cristo. Continue avançando. Está doendo, mas vai a si mesmo. Está quebrado, mas vai a si mesmo. Só não pare, querido. Só não volte para trás, só não retroceda. Porque para você retroceder, você vai ter que deixar bem claro daquilo que você um dia falou para alguém. Porque você viu e você ouviu. E você não pode dizer que Jesus não faz. Por isso, querido, eu deixo essa palavra no teu coração. Retroceder jamais. Retroceder não agrada ao Senhor. Está na hora da igreja entender que os últimos tempos estão aí. Deus está te chamando, querido. Deus está te chamando para tomar uma posição hoje. Deus está te chamando para tomar uma posição de simplesmente se colocar na posição que Ele quer. Não uma postura que agrade todo mundo, mas uma postura que agrade ao Senhor. Porque era agradar a todo mundo, querido, do que adianta nós agradarmos o mundo inteiro e Jesus voltar e nós não estivermos agradado a Ele? Do que adianta, querido, nós ganharmos o mundo inteiro, estar bem com todo mundo, mas não estarmos bem com Jesus? Precisamos entender, querido, que Deus nos chamou. Eu acredito que no meio de vocês, no meio de nós, tem muitos chamados que estão travados, parados. Talvez a luta, querido, te paralisou. Talvez a luta, querido, fez você olhar para você e dizer que você não é ninguém. E você está vivendo isso daí. Você está deixando viver isso daí. Mas só que aquilo que Deus colocou na sua mão, Ele vai te cobrar. Porque Deus te escolheu, querido, para você avançar. Deus te escolheu para você romper. Não tem como você fugir, querido. Por isso que em João, Jesus vai dizer assim: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. É Ele quem te escolheu. Não é você que escolheu servir a Jesus, não. Ele escolheu você, querido, para você ser testemunha do poder dEle. Ele escolheu você para você ser testemunha que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus vai voltar em breve. Mas cadê nós com nossos testemunhos? Mas cadê nós, querido, vivendo um milagre a cada dia?
Mas cadê os meus e os teus milagres para contarmos para aqueles que estão lá fora e não conhecem Jesus? Ei, querido, eu e você que vimos e ouvimos, nós não podemos retroceder. Para o escolhido não tem escolha. Ei, querido, não tem como voltar para trás. E assim eu deixo essa palavra no teu coração. Não retroceda. Não abandone o que Deus te deu. Mas venha com coragem para dar o próximo passo. Às vezes o próximo passo é aprendizado, querido. É por isso que às vezes nós não queremos, não é? Porque dá uma impressão que estamos retrocedendo. Porque os homens trazem isso para nós. Se você acelerou e não foi do jeito que deveria, é porque talvez você correu demais. Aí Deus quer te ensinar. Aí as pessoas não conseguem. Lembram de Sansão? Já vou encerrar. Sansão quebrou 3 princípios, querido. Mas a Bíblia vai dizer que a lei do Nazireu não podia quebrar esses princípios. Mas se quebrasse esses princípios, ele tinha que ir no sacerdote e rapar todo o cabelo. E aí o propósito começaria de novo. Você sabe qual que é o maior problema? Muitos estão quebrando princípios. Mas a única porta que Jesus deixou para eles é retroceder aos pés do Senhor, para começar todo o propósito de novo. E às vezes nós não queremos. Às vezes nós não queremos por um orgulho, por um sentimento, às vezes, no nosso coração, de que alguém vai ver. Talvez Sansão pensou assim, porque alguém com o cabelo cortado, querido, era visível. Todos conseguem ver quando corta-se um cabelo. E Sansão era cabeludo, mas ele tinha que cortar o seu cabelo e começar tudo de novo. Mas eu deixo aqui essa mensagem no teu coração. Ouve a voz do Senhor, querido, e não endureça. Se Deus mandar voltar, que seja para um aprendizado. Se Deus mandar parar, que seja, querido, para observar. Mas se Deus mandar avançar, querido, acelera e avance. Acelere e avance. Porque Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Coloca sobre os seus pés, por gentileza. Deixa-me fazer uma oração com você. Inclina a tua cabeça, você que pode. Peça a Deus para te fortalecer, querido. Porque você percebeu que não dá para voltar para trás. Não dá, Jesus não aceitou as suas desculpas. Então levanta a tua cabeça e ergue-te, pois não é hora de parar. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Pai, nós colocamos, Senhor, a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha trazer ao coração de cada um dos teus filhos, Pai, aquilo que traz esperança para cada um. Meu Pai, porque não foi o homem que levantou, não foi, Senhor, o homem que ungiu, não foi o homem que preparou, mas foi o Senhor, meu Pai. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, eu repreendo aqui, Senhor, toda a zona de conforto que o adversário, meu Pai, apontou como uma escolha e uma escolha para o seu servo. Meu Pai, hoje, nesta noite, Pai, nós levantamos, meu Pai, diante do Senhor, mas para ouvir a Tua voz, meu Pai. Direciona os nossos caminhos, nos fortaleça, meu Pai. Não nos deixe nos perder no meio do caminho, como aqueles que não conhecem ao Senhor. Porque nós já trilhamos, meu Pai, nós já ouvimos e nós já vimos, meu Pai, as Tuas maravilhas. Por isso, meu Pai, nós precisamos avançar. Por isso, meu Pai, trabalha no nosso coração. Meu Pai, cura as nossas feridas, Pai. Cura, meu Pai, a nossa mente. Tira, meu Pai, toda essa preocupação, Pai. Tudo isso que tenta afligir, meu Pai, o coração do Teu servo. Tudo aquilo que tenta tirar, meu Pai, Senhor, vantagem dessa situação, nos puxando para trás, Pai, tentando mexer na nossa fé, Senhor. Por isso, meu Pai, nesta noite, Pai, nós repreendemos e pedimos ao Senhor, Pai, acrescenta em nós fé, multiplica a nossa fé, abra os nossos olhos espirituais, Pai, para que nós possamos, meu Pai, entender, Senhor, que ainda não acabou,
mas ainda tem uma história sendo construída pelas tuas mãos. Existe um vaso na olaria, por mais quebrado que esteja, Pai, mas ainda, Senhor, como está no caco, mas ainda não deixou de ser vaso, porque esse é o projeto, Pai. Por isso, Senhor, levanta os teus servos nesta noite. Levanta a tua igreja, Pai. Dá força para os teus filhos, para que os testemunhos, Pai, na vida dos teus servos, possam mostrar, meu Pai, para esse mundo, que o Senhor ainda é vivo, que o Senhor ainda é vivo na tua igreja, que o Senhor ainda vive nesta casa, que o Senhor ainda vive dentro de nós. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, fortalece a tua igreja e traz vida, Pai, e abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais palmas que louvam o Senhor. Amém. Agora eu vou pregar de novo. Aí vai virar a vigília. Brincadeira, nós recebemos da parte do Senhor através da vida do servo de Deus. Amém, irmãos? Queridos, domingo, a nossa Santa Ceia. Estaremos aqui reunidos às 19 horas. E vai ser muito bom a presença de todos para a celebração da morte do nosso Senhor Jesus, que ressuscitou e vive para sempre. Traga suas primícias e você também traga uma oferta e que nós iremos consagrar aqui em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O horário já não deixa, né, irmãos? Feche os olhos, só mais um minuto. Ramai Shagar de Comana, aleluia. Deus, em nome do Senhor, continua, Senhor, meu Pai, nessa atmosfera, nesse fogo, nessa unção, o qual o Senhor encheu a tua casa nessa noite. Meu Pai, nós louvamos e adoramos o Senhor e percebemos que o Senhor recebeu, Pai, adoração, que o Senhor se manifestou com a tua palavra. Deus, tu és fiel, verdadeiro, poderoso, não há Deus maior do que o Senhor. Ah, Pai, aprendemos nesta noite que não podemos deixar a nossa mente sabotar a nossa fé. Seja com eles, ó Pai, em nome de Jesus. E aonde houver um mal nesta noite, não prosperarás, não prosperarás, não prosperarás. Amém? Pastor Lucas, levanta sua mão. Eu vi uma quantidade de livro na tua mão. Cada um tinha uma cor e cada livro era uma Bíblia. Aleluia. E eu via, o Senhor falava ao meu coração: é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que entrega. Aleluia. Desce mais um pouquinho. Aleluia, que você vai sentir a atmosfera do Senhor mudando. Dá glória aí, que o adversário está me xingando. Louvado seja o nome do Senhor. Não que você não tenha que comer a palavra. Ramai Shagar de Comará, aleluia. Essa quantidade de livro que eu estou vendo, Deus fala que é salutar, que é importante ler, buscar, mas existe algo que é tremendo, que se chama Espírito Santo de Deus, que revela, que traz a essência, que traz a transformação. Louvado seja o nome de Deus. Tu ora a Deus, pergunta ao Senhor: e eu, Senhor, e eu, Senhor? Deus diz que estar no mesmo lugar, está com a mesma pretensão, a promessa está de pé. Só cabe a ti nesta noite se ancorar em Jesus e continuar vivendo o sobrenatural. Não deixe que somente seja sabotada. Deus nesta noite acrescenta mais um pouco de fé na sua vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso lema nesta noite: que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Amém, irmãos? Em nome do Pai, 1, em nome do Filho, 2, em nome do Espírito Santo, 3, a igreja diz. Com a sua mão assim abençoada, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus.
Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Deus tem poder, irmãos. Com a sua mão, feche os olhos. Com o amor de Deus. Com a graça de Jesus. Vou falar. Levanta a mão, aquela moça de amarelo lá, no meio aí, ó. Perto do... É você mesmo, cabelo cacheado. Isso, levanta a mão assim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nessa noite, nessa sexta-feira, o Senhor Jesus repreende. Traz uma resposta para ti. Mas Ele repreende aquela galinha que foi ofertada. Tudo aquilo que quer te cegar, tudo aquilo que quer tirar a tua paz. O Senhor Jesus entra dentro de um centro hoje, porque o que você está buscando só o céu tem. O que você está buscando só Jesus tem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala assim, aleluia. Se aproxima dele, que ele está com os braços estendidos, que ele está com a mão estendida para abençoar, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Desce a olaria, se esforça, aleluia. Entrega a tua casa de uma vez na mão do Senhor. Viva o sobrenatural. Assim diz o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, Ele entra no lugar e desfaz toda a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Só chega ao Pai se for pelo Filho, só chega ao Pai se for pela palavra, só chega ao Pai, aleluia, se for através daquele que morreu na cruz pelas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a tua vitória nesta noite. Sai uma pedra de cima de você e Deus diz, aleluia, prostra-se aos pés do verdadeiro Deus, que só Ele pode mudar a sua casa. Assim diz o Senhor dos exércitos. Jesus, com a mão estendida, vai, com o amor de Deus, com a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, em nome do Senhor. Exalta Ele bem forte, aleluia.